Eu não tinha nada para comer quando chegou um mendigo na minha porta pedindo comida. E eu já estava sem comer, fazia 2 dias. A vida dá voltas. Depois que meu pai faleceu, ele deixou uma casa de taipa que é construída de barro para mim e eu sou muito grata pela casa que o meu pai deixou. Portanto, eu estava passando fome porque a seca chegou até o local aonde eu moro e era muito longe para eu ir buscar água. Eu tinha que me cuidar sozinha. Depois que eu perdi o meu pai, eu fiquei sem chão, mas eu nunca desisti de lutar. A casa que eu morava, as telhas estavam cheias de buracos. Quando chovia, a chuva caía toda dentro de casa, mas mesmo assim eu sempre agradeci. A minha mesa era 4 tijolos e um pedaço de madeira em cima dos tijolos, que era para quando eu conseguisse alguma comida, eu poder me alimentar. Eu sentava no chão. Em casa não tinha mesa, eu fiz com 4 tijolinhos em casa, mas eu era feliz dessa maneira. Toda de manhã eu levantava às 4:20 da manhã, fazia o meu café, cuidava de uma hortinha que eu tinha, cuidava das galinhas que eu criava, né? E eu era feliz do meu jeito. O poço já estava se esgotando, quase não tinha água por causa da seca. Eu perdi toda a minha colheita que eu me dediquei. E eu estava chorando, mas eu estava com aquela convicção que eu ia vencer e que ia dar tudo certo. O milho que eu plantei, de repente começou a secar, não tinha água. Todos os frutos que eu plantei estavam morrendo, estavam se acabando por causa da seca. Eu já não sabia mais o que fazer. A minha única opção era me ajoelhar, orar e pedir a Deus que Deus fizesse um milagre, porque eu sempre acreditei no milagre. E a única coisa que eu deveria fazer era só orar. Eu estava devendo para o fazendeiro ao lado. E ele já tinha ameaçado para mim que se eu não pagasse as dívidas que eu tinha com ele, ele poderia tomar tudo que eu tinha. E ali foi a herança que o meu pai deixou. E eu não queria perder nada. Eu estava muito triste, mas eu não sabia o que fazer. A minha opção era dormir de joelho, implorando para que Deus fizesse algo por mim, fizesse um milagre. Eu caí de joelho na minha cozinha e comecei a chorar. Porque o homem que eu tinha uma dívida com ele falou que ia me dar um prazo de 30 dias e que se eu não pagasse, ele ia pegar as minhas terras, porque era um direito dele. E eu comecei a chorar. A única coisa que eu fazia era só chorar quando eu não tinha mais palavras para clamar a Deus. Terminando de orar, eu me levantei. A única comida que eu tinha dentro de casa era 2 ovos, 1 litro de leite e meio pacote de farinha de trigo. Fui para a cozinha fazer a comida com a única coisa que eu tinha naquele momento. Eu fiz um bolo, era a única coisa que dava para fazer. E deixei lá, em um cantinho, porque eu não tinha mesa. Enquanto o bolo estava esfriando, alguém bateu na porta. Era um homem velho e ele olhou para mim e falou assim: "Filha, você teria algo para comer? Desde ontem que eu não como nada." Mesmo sabendo que eu só tinha aquilo ali para comer, eu cortei o maior pedaço de bolo e coloquei com um copo de leite, porque eu só tinha uma garrafinha de leite, não era 1 litro, era uma garrafa pequena, e dei para aquele senhor se alimentar. Só em ver aquele senhor comendo, eu já estava feliz porque ele estava se alimentando. Eu não estava preocupada se eu ia comer, se eu iria me alimentar. Não, eu queria que ele comesse, enchesse a barriguinha dele, porque eu sei muito bem o que é passar fome. Ao terminar de comer, ele olhou para mim e falou: "Que Deus te abençoe. Um dia você vai perceber que essa bondade que você tem vale mais que ouro." Gente, eu me senti tão bem, tão abençoada, sabe, naquele momento. Daí ele foi embora e eu fiquei sozinha, com um prato vazio e a barriga também. Eram as 17 horas, quando uma moça bateu na porta com a criança no colo. E nesse dia começou a chover, que estava mais de 2 anos sem chover. Ela falou: "Moça, eu posso me abrigar na sua casa? Está chovendo muito." Eu falei: "Pode sim." Entre, abri a porta, peguei uma toalha e dei para que ela se secasse e secasse a criança. Daí eu peguei a única coberta que eu tinha e dei para ela enrolar a criança. Enquanto isso, eu fui fazer um café com o último pó de café que tinha. A mulher me perguntou: "Você nem me conhece e deixou eu entrar na sua casa? Por quê?" E eu respondi para ela: "Porque todo mundo merece calor quando está com frio." Quando a chuva passou, a mulher me deu um abraço e falou: "Que Deus te proteja." E foi embora.
Daí à noite eu me ajoelhei e falei: Senhor, eu fiz o que pude pelas pessoas que me procuraram. Agora só me resta a fé. Naquele momento a noite se transformou em dia. Um homem bateu na porta, isso era noite. E quando eu abri a porta, eu via ele todo de branco, mas eu não via o rosto dele. O meu desespero era tanto, eu não sabia quem era, mas eu tinha orado pedindo ajuda. E mesmo sem saber quem era, ele perguntou se podia entrar. Eu falei que sim, pode entrar. Quando ele entrou, eu falei: Senhor, me desculpe, eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho nada para comer. E daí ele virou para mim e falou: você já me alimentou hoje 2 vezes. Aí eu: mas como assim? Aquele velho veio te pedir ajuda, você me alimentou. Aquela mulher com a criança no colo veio lhe pedir ajuda, você o alimentou, então você me alimentou também. Daí eu comecei a chorar. Naquele momento eu percebi que eu não estava conversando com alguém aqui da terra. E que Deus, de uma certa forma, estava diante de mim, me trazendo uma resposta das minhas orações. Daí ele pediu para eu olhar para a mesinha que eu tinha feito com os tijolos e coloquei uma madeira em cima. Gente, do nada, apareceu muitas coisas de alimentos que eu não tinha. O que vocês puderem imaginar de comida apareceu ali. A terra estava seca. Mas no dia seguinte, quando eu levantei, o poço estava cheio, começou a chover. Eu comecei a colher os frutos que eu plantei. O milagre de Deus chegou na minha vida. Depois de 15 dias, o moço que eu estava devendo, que era o fazendeiro do lado, ele veio me cobrar. E quando ele chegou, que ele olhou, ele não acreditou no milagre. E eu consegui pagar tudo que eu devia para ele. E toda a minha plantação eu consegui desfrutar, ajudar outras pessoas e até vender na feira, que era o que eu fazia todo fim de semana. Ele veio me cobrar, mas quando eu falei para ele tudo o que aconteceu, ele perdoou a dívida. Acredita que Deus é milagre? Comente fé e creia na sua vitória.